O que foi planejado a gente fazer até agora está cumprido. Tudo. A gente primeiro precisou criar novos ministérios, recolocar os ministérios que já existiam. A gente precisou repor muitos postos de trabalho que estavam defasados. Então, veja, nós fizemos o PAC. Nós lançamos todos os programas que tinham que ser lançados. E eu tenho dito para meus ministros, nós já plantamos. Agora, 2025 é ano da colheita. Agora vamos começar a colher o que nós plantamos em 2025 e 2026. E as coisas vão acontecer nesse país, Sônia. Eu estou olhando para o teu rosto, Sônia, e estou vendo o povo brasileiro. É um compromisso de honra, meu. As coisas vão acontecer nesse país. Muito obrigado. A primeira disputa apresentada pela Quest é entre Lula e Bolsonaro. Lula aparece com 51%, Bolsonaro tem 35%, indecisos 3%, não sabem ou não responderam 11%. Se a disputa for com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, Lula fica com 52%, Tarcísio 26%, indecisos 5%, não sabem ou não responderam 17%. Se a disputa for entre Jair Bolsonaro e Fernando Haddad, Haddad fica com 42%, Bolsonaro 35%, indecisos 5%, não sabem ou não responderam 17%. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 16 de dezembro de 2024. São 8 horas da manhã. Reportagem inédita mostra como a esquerda conseguiu anular a vitória da direita na eleição deste ano, graças ao campo político de Bolsonaro. Pouco mais de um mês após a eleição municipal deste ano, o fraco desempenho da esquerda na conquista de prefeituras pelo país foi visto como derrota progressista e disparada da força das direitas no país. De pronto, o Blog da Cidadania, lá no fim da eleição municipal deste ano, em outubro, divergiu da maioria dos analistas de esquerda e direita ao ponderar que na eleição municipal de 2020 a esquerda foi pior do que na eleição municipal deste ano e 2 anos depois elegeu Lula presidente. A gente começa a perceber que as coisas estão mudando quando o país começa a ver fatos inéditos na história, como investigação de corrupção nas Forças Armadas e prisão de generais, com Tarcísio de Freitas desistindo de disputar a eleição presidencial com Lula e com metade da bancada da Bíblia na Câmara pendendo para o governo, com onda de denúncias sobre violência policial que nunca teve tal dimensão. É nesse momento que Lula demonstra que as análises sobre debilidade de sua força política não passam de precipitação. No primeiro mandato, lá em 2003, Lula só se fortaleceu no ano da reeleição, 2006, porque ficou plantando entre 2003 e 2005. Agora, o presidente demonstra vigor físico após ter sido hospitalizado, não por um problema de saúde, mas por um mero acidente doméstico que poderia ter acontecido com qualquer um, ou você nunca escorregou no piso molhado de um banheiro. Em entrevista ao Fantástico da Globo neste domingo, Lula anunciou que 2025 será um ano de colheita do que foi plantado entre 2023 e 2024, exatamente como ocorreu entre 2003 e 2005. Mas não são os bons números da economia que estão fortalecendo Lula sozinhos. O desmascaramento de Bolsonaro e das direitas pela Polícia Federal e pelo STF vem ajudando bastante. Após agora a derrota na eleição municipal deste ano, a esquerda aparece como favorita para vencer a próxima eleição presidencial, segundo pesquisa Genial Quest. E olha que há muito espaço para Lula e a esquerda crescerem. Poucos entre a população brasileira sabem bastante, estão bem informados sobre os crimes de Bolsonaro e da extrema-direita
para tentar implantar uma ditadura militar no Brasil. E o julgamento do ex-presidente ano que vem resolverá esse problema. Vai ser difícil alguém escapar do noticiário massivo que vem aí em 2025 sobre o julgamento do século, o julgamento de todas as direitas no Brasil, inclusive e sobretudo da extrema-direita. Não é só o Bolsonaro que vai para o banco dos réus. Todos aqueles que ele cooptou estão começando a sentir os efeitos e isso vai se ampliar muito. E isso num ano, em 2026, em que a economia brasileira vai estar bombando. Quem viver, verá. Antes de prosseguir, eu quero pedir a você que acompanha o blog da Cidadania, que se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe este vídeo. Veja, aqui uma matéria de 12 de outubro deste ano, eleições 2024, direitas fortalecidas, esquerda sitiada. É um dos exemplos de como setores da esquerda jogam contra si mesmos, brigam entre si, acusam o governo e questionam uma frente ampla formada pelo Lula, que foi o que permitiu ao próprio Lula vencer a eleição de 2022. Mas se esse mau desempenho na eleição municipal da esquerda neste ano fosse tão forte quanto dizem, a ponto de energizar a extrema-direita e a direita e o tal centro para 2026, não teria acontecido isso em 2020. Veja, essa aqui é uma outra notícia de novembro de 2020. Veja só, eleições, PT, esquerda e mulheres saem derrotados. 2020 foi a penúltima eleição municipal que o PT, o PT e a esquerda em geral, inclusive, conseguiram menos prefeituras do que neste ano de 2024, e Lula se elegeu presidente 2 anos depois, com facilidade. Na verdade, não foi com facilidade, não é? Mas com facilidade, eu digo, diante do quadro de previsão de que a direita viria muito forte, etc. Bom, hoje você vê investigações e responsabilização que nunca se viu nesse país. Quando você se lembra de ter visto a investigação das Forças Armadas como agora, inclusive com prisão de generais? Isso jamais existiu. A ponto que o Tarcísio de Freitas, que vinha aí todo animado com a eleição presidencial, já avisou que vai disputar a reeleição ao governo de São Paulo, mas o fato é que, a depender do que aconteça no julgamento do Bolsonaro ano que vem, e a eleição é só daqui a 2 anos, né? Tem mais de 2 anos até a eleição presidencial, dependendo do que acontecer, nem essa reeleição ao governo de São Paulo vai estar garantida para ele. Mas vamos em frente. Você veja que aconteceu algo inédito. O racha na bancada evangélica, que está acontecendo neste momento na Câmara dos Deputados, é inédito. Você tem aqui o Malafaia, que é um pastor que lidera a bancada da Bíblia na Câmara e que sempre teve praticamente o controle inteirinho dessa bancada ampla e forte na Câmara dos Deputados, está tendo que dividir o poder com Ottoni de Paula, que é um ex-bolsonarista e pastor tradicional que está dividindo, rachando a bancada evangélica na Câmara dos Deputados. Esse aqui é um independente, que não está nem de um lado nem do outro, mas é político. O fato é que você vê coisas como essa persecução dos policiais violentos através de vídeos,
hoje tudo isso está sendo possível porque o país está passando por um processo de mudança que agora se sabe é bem menos preocupante do que se pensava. Claro que ainda há preocupação com o avanço da extrema-direita no mundo inteiro, com o que aconteceu nos Estados Unidos, por exemplo, mas aqui no Brasil as coisas não estão bem assim. E o Lula, ele demonstra um vigor físico nesse momento de decolagem da esquerda para as eleições de 2026, vencendo o risco de uma hemorragia cerebral causada por um acidente impressionante. Veja, o Lula descreveu nessa entrevista ontem à noite ao Fantástico o que aconteceu. Ele estava sentado, o chão do banheiro molhado, ele foi levantar e escorregou. Eu caí já durante a minha vida em uma dessas vezes, né? Eu desloquei o ombro, foi 30 anos atrás, eu era um jovem, né? Hoje eu tenho 65, na época tinha 35 anos e me machuquei no banheiro. Quem já não, pelo menos escorregou, mesmo que não tivesse se machucado? Banheiro molhado é um perigo, né? E foi o que aconteceu com o Lula, não foi uma doença. O Lula não ficou doente e teve que fazer uma cirurgia no cérebro. Foi um acidente. Então especular sobre fraqueza dele é uma bobagem. E tanto que o Lula foi internado semana passada e já vai... Era para sair na quarta-feira do hospital, saiu no domingo e já vai comandar a reunião ministerial desta semana. E quem o viu falando no Fantástico, andando no hospital, percebeu como ele se recuperou de uma cirurgia no cérebro, né? Muito vivo, andando bem, falando bem, animado. O Lula disse nessa entrevista ao Fantástico ontem à noite que cumpriu tudo o que prometeu em 2 anos de mandato e, de fato, a gente tem visto resultados. Até os adversários do Lula na mídia reconhecem que a economia do país está indo bem. Ah, mas tem ameaça de inflação. Por enquanto é só ameaça. Porque é lógico, quando o desemprego despenca, desmorona, falam que é desajuste fiscal, não é nada disso. É que o Brasil saiu de um desemprego de 13% no governo Bolsonaro para pouco mais, para cerca de 6% agora. Ou seja, se bater em 5 ou um pouquinho menos de 5, o Brasil vai viver uma situação de pleno emprego. E isso, evidentemente, coloca dinheiro no bolso das pessoas e as pessoas consomem mais e aí entra em campo a lei da oferta e da procura. População com dinheiro e comprando mais gera menos produtos disponíveis para ser comprados e aí quando escasseia algum produto, o empresário aumenta o preço para ganhar mais. É simples assim, isso é o capitalismo, né? Bom, a pesquisa Quest, recém-divulgada, mostra essa força de Lula e mostra que o grande perdedor é Bolsonaro. E, na verdade, o Bolsonaro, além de ser o perdedor pelos seus problemas com a lei, o noticiário mostrando o nível de crimes que ele pretendia cometer, segundo a própria pesquisa Quest, mostra que a maioria acha que houve golpe de Estado e a maioria acha que os que tentaram o golpe têm que ser punidos. E é por isso que esta reportagem mostra algo que realmente precisa ser levado em conta nesse momento, porque tem muito esquerdista e muito progressista, muita gente que está fora do campo das direitas, desanimada. Olha só isso. Derrotada em 2024, a esquerda mostra força em projeção para 2026, matéria da revista Veja, que mudou muito nesses anos todos. Apesar de o governo enfrentar múltiplos problemas, Lula e Haddad despontam hoje como favoritos para a próxima eleição presidencial. Derrotada na eleição municipal deste ano, a esquerda agora aparece como favorita para vencer a corrida presidencial, segundo pesquisa Genial Quest.
divulgada na quinta-feira, dia 12. Se a projeção se confirmar, o PT reeditará enredo do ciclo eleitoral anterior, no qual também fracassou na disputa pelas prefeituras em 2020, mas conquistou a presidência da República pela quinta vez em 2022. De acordo com o levantamento, Lula venceria com folga todos os nomes da direita. Ele bateria o antecessor Jair Bolsonaro, seu principal oponente e hoje considerado inelegível, por 51 a 35. Também superaria todos os outros. Tarcísio de Freitas, 52 a 26, Pablo Marçal, 52 a 27 e Ronaldo Caiado, 54 a 20. E Haddad também venceria todos eles, inclusive o Bolsonaro. E então aí por isso que tem gente falando que o Haddad poderia ser o candidato e o Lula ir descansar tal, mas o Lula está com muito vigor, fala muito bem, tem a mente clara e eu acredito que ele se torna um candidato imbatível em 2026 e é muito importante que isso aconteça pela única e simples razão de que o presidente Lula é garantia de que essa extrema-direita não volta. E vamos levar em conta o seguinte, a maioria dos brasileiros não sabe da tentativa de golpe, mas isso vai ser resolvido neste ano com o julgamento, neste ano de 2025 que está chegando, com o julgamento de Bolsonaro que vai se espalhar e vai ser acompanhado pelo planeta. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo o meu abraço para todo mundo.